saber o que nos espera após a morte. Após a morte, a morte não é senão que, na verdade, a morte é como se fosse uma porta que você abre e vai para outra vida. Mas começa a sua vida eterna. Deixe-me falar uma coisa sobre a morte para conseguir explicar mais sobre esse assunto. Temos um mundo chamado o mundo do Espírito. Deus nos criou antes dessa nossa criação corporal, no mundo do Espírito. Muito interessante. No Alcorão Sagrado fala, Deus plantou a semente do monoteísmo. Todas as pessoas, todos os seres humanos conhecem, na verdade, podem reconhecer o Senhor do Universo. Podem reconhecer Deus. Podem reconhecer o Criador. E depois, pela sabedoria de Deus, a gente entrou num ambiente chamado a vida na barriga da mãe, por 9 meses. Quando passar 4 meses, Deus sopra o Espírito no corpo do ser humano. Quando, na verdade, o feto passa de 4 meses, vai ter o Espírito, vai ter alma. E quando nascer, começa a sua vida terrena. Quando nascer, vai começar uma vida chamada a vida terrena, a vida mundana. Vai passar 70 anos, 80 anos, ele vai morrer. Depois da morte também temos uma vida chamada al-barzakh. Tem algumas narrativas que falam o mundo do túmulo. Não significa aquele quadradinho, né? Não. Completamente diferente. O nome dele na verdade, é chamado o mundo do túmulo. Que os crentes vão ter uma vida agradável e os incrédulos, os malvados, malandros, maldosos, vão, na verdade, ver o resultado das coisas, das práticas que estavam praticando na sua vida anterior. Depois da morte, você vai ver o resultado da tua vida. O benfeitor vai ver o resultado da sua bondade. O malfeitor, o maldoso, vai ver o resultado da sua maldade. Está nessa situação. Na verdade, o morto está nessa situação, vendo, experimentando o resultado da sua vida. Muito interessante, temos uma narrativa que fala, na hora da morte, todos os mortos vão ver toda a vida deles, quando nascer, até na verdade, dia da morte deles. Todas as passagens da vida vão, como se fosse um filme, vão passar para você. E você vai ver. E temos alguns ditos do profeta que fala, na hora da morte, já Deus apresenta para você o dia da ressurreição. Por isso mesmo os sábios falam, depois da morte, temos uma pequena ressurreição. Ressurreição das tuas práticas. Ressurreição das tuas práticas. E passa desse jeito, e Deus vai ressuscitar todos os mortos de forma completa. Como assim? De forma completa. No Alcorão Sagrado fala assim, o corpo vai misturar com teu espírito, com o mesmo corpo, com o mesmo espírito, você vai sair do teu túmulo para ficar no dia do juízo final. E Deus manda, Deus julga. E que demora bastante. Temos alguns versículos que falam 50.000 anos demora para que Deus julga todos os casos, todos os seres humanos. E depois, uma vida agradável, pedimos a Deus que aconteça isso para nós, uma vida agradável no paraíso. E o malvado, maldoso,
hipócrita, incrédulo, idólatra, eles vão para o inferno. Eles vão para o inferno. E tem mais uma coisa depois da morte que nós precisamos conhecer. Na hora da morte, Deus Altíssimo seja, todo mundo sabe, tem um anjo da morte, Israel, que vai aparecer para você e fala contigo. E tira a tua vida. Tirar a vida para os crentes é como cheirar um flor, muito cheiroso. Temos um dito que fala, o crente na hora da morte é tão tranquilo, é tão calma, é como se fosse estar cheirando um flor. É tão gostoso, muito lindo, né? Muito bonito. E Deus, com toda tranquilidade, ou seja, o anjo da morte, com todo sossego, né? Com toda tranquilidade, vai tirar a vida dele. Mas ao contrário, o incrédulo, o homem da vida, o ganancioso, o arrogante, o mentiroso, fofoqueiro, um ladrão, corrupto, tirano, opressor, essas pessoas que tenta oprimir outras pessoas para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais o material dessa vida, porque ele vai deixar tudo que ganhou e vai para outra vida. Por isso mesmo é muito difícil, na verdade, se afastar desse material que toda a sua vida, por toda a sua vida estava, na verdade, ganhando, né? Por isso mesmo, a morte para eles é muito difícil. É muito difícil. E depois temos algumas narrativas que falam, Deus manda 2 anjos. Para os crentes, Deus manda os 2 anjos chamados Bashir e Mubashir. Bashir e Mubashir, o que fazem para você depois da tua morte? Te noticiam que você vai para o paraíso. Você vai ter uma vida agradável. Vão deixar você muito feliz. Mas, ao contrário, tem 2 anjos que vão aparecer para o incrédulo, para o homem malvado, para o corrupto, para todas essas pessoas maldosas que temos muitos. No nosso mundo, infelizmente, temos muito desse tipo. E esses 2 anjos vão noticiar para eles que o lugar de você é o inferno. Não dá para escapar. Você tinha tudo, mas não gastou tua vida, não entregou tua vida para Deus, não andou no caminho de Deus. Com toda a sua vida, você desobedeceu a Deus, você oprimiu os servos de Deus. Você fez tudo para ganhar mais dinheiro, oprimiu muitas pessoas, então teu lugar será o inferno. E noticiam ele, deixam o coração dele muito, muito com medo. Tudo bem, isso que acontece, pedimos a Deus que nos salve. E falar sobre os anjos e as elevações